Estamos de volta, amados meus, aqui com o referencial. Na aula anterior, então, nós vimos, a aplicação da BNCC e as suas competências gerais, buscando o aspecto vinculado à educação inclusiva, ainda tendo as suas características voltadas para a interdisciplinaridade, tanto na sua articulação horizontal quanto na sua articulação vertical, e tudo isso focado ali nas 10 competências, nas 10 competências, aqui as 10 competências gerais da BNCC, tá? E na primeira aula nós vimos que esses aspectos se referem então à Base Nacional Comum Curricular e à parte diversificada, não é? E nessa aula, o nosso foco aqui será sobre a perspectiva das questões específicas, das competências específicas que o referencial vai colocar para nós, tá? O referencial vai colocar para nós. Ele é muito simples, é necessário a gente prestar atenção em alguns detalhes que o examinador pode tentar nos confundir na hora da prova, ok? Primeira coisa, quando a gente fala de competências específicas, elas já são citadas lá na Base Nacional Comum Curricular, certo? É a mesma que é citada lá. Tanto que ele vai falar, olha, essas competências específicas é a mobilização de conhecimento. O que é o conhecimento? É ter o conceito e o procedimento, conforme nós vimos lá na BNCC. A questão das habilidades, tanto cognitiva quanto socioemocionais, e ainda a questão de atitudes e valores, ali para o dia a dia na sociedade. Agora, essas competências específicas, e é aqui que está um dos segredos, essas competências específicas são agrupadas e organizadas em unidades temáticas. Como a velha vaca mimosa dizia, competências específicas estão agrupadas e organizadas em unidades temáticas. Essas unidades temáticas, também de certa forma baseada lá na BNCC, aqui ela é colocada como a forma de organizar essas competências. Porque na hora que nós temos essas unidades temáticas são os objetos do conhecimento que deve ser ministrado na educação em Alagoas, beleza? E esses objetos do conhecimento são fundamentados lá em conteúdos, ok? Conteúdos para onde? Conteúdos para o ensino fundamental, beleza? E aí, nós então entramos, de certa forma, no último ponto que eu quero tratar com vocês, que é a característica do ensino fundamental, com essas unidades temáticas, esses objetos de conhecimento, esse conhecimento específico, essas competências específicas que devem ser colocados aqui, tá? A primeira coisa que tem que saber é como que esse ensino fundamental, esse referencial do ensino fundamental foi feito. Na verdade, você já até sabe a resposta, porque nós vimos lá na primeira aula. Ele foi feito com a participação da sociedade. Ele foi feito de forma democrática, É porque aqui, quando ele vai falar sobre o ensino fundamental especificamente, ele fala que essa forma democrática de elaboração, de construção do referencial para o ensino fundamental é organizada em 4 etapas, tá? Então, imagine o momento que esse ensino fundamental, esse referencial estava sendo construído, e aí foi feito 4 etapas, bem tranquilo. Primeira, a reunião, organização e rotinas de equipe. A segunda, composição e reuniões com os grupos de trabalho, professores, especialistas, tá? Membros e coordenação de redatores, tá? Terceiro, estudo comparativos, referenciais curriculares da rede estadual de Alagoas e dos municípios, tanto de Maceió quanto
de Penedo, né, e de Teotônio Vilela. Beleza? Então, estudos comparativos entre eles. Estudos comparativos com quem? Com os referenciais de Maceió, de Penedo e de Teotônio Vilela. Ok? E por fim, encontros e imersão em comunidades indígenas e tradicionais de Alagoas, entre elas as quilombolas. Ok? A fim de subsidiar e garantir a contextualização dos territórios, né, alagoanos no contexto. Ou seja, tudo isso que nós estudamos até aqui foi feito sim de forma democrática e teve essas 4 fases. Reunião da equipe que irá organizar todo esse trabalho, composição de trabalho, né, com grupos de trabalho, professores especialistas, redatores. Depois um estudo comparativo com os referenciais de Maceió, Penedo e Teotônio Vilela. E por fim, encontro com as comunidades, tanto indígenas quanto tradicionais, para garantir a contextualização ali alagoana, ou seja, a parte diversificada em Alagoas aqui neste currículo do ensino fundamental, né? O melhor aqui nesse referencial curricular do ensino fundamental no meu, no seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Beleza. A apresentação do ensino fundamental começa com a construção do referencial, então, para o ensino fundamental. Mas não é esse diferencial que mais me preocupa. Eu trouxe ele aqui, a construção do referencial, como desencargo de consciência do professor, porque eu percebo aqui uma possibilidade de questão, tá? Mas a maior possibilidade de questão quando a gente fala sobre esse ensino fundamental é voltar à perspectiva das competências específicas, que vai gerar ali mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores organizados em unidades temáticas. Essas unidades temáticas são objetos de conhecimento que correspondem a conteúdos. Como que se dá, então, essa organização desses conteúdos, desses objetos de conhecimento, né, que tem como formação básica as suas unidades temáticas? E como que isso é organizado? Tá? Isso é, ao meu ver, o mais importante dentro desta aula. Tá? Então, a apresentação do ensino fundamental foi, e ele começa falando, olha, beleza, esse referencial, ele vai ser tanto para os anos iniciais quanto finais do ensino fundamental, né? Tem discussão, queremos processo de transição e progressão entre as etapas. Nós vimos na aula anterior, né, a questão ali da verticalização, né, entre as etapas, uma respeitando a outra, beleza, né? Ele continua falando sobre isso, e aí ele vem e nos apresenta uma organização dessas competências específicas no ensino fundamental. Uma organização dessas competências específicas. E essa organização você tem que saber. Você precisa saber. Beleza? Que competências específicas são essas? Vamos lá. A primeira competência específica é as linguagens. Linguagens. Tá? Linguagens. As linguagens, elas são organizadas em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Beleza? Então preste atenção. O ensino fundamental, quando nós falamos em linguagem, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. De boa? No ensino fundamental nós temos as 4. Tranquilo isso? Beleza? Ok. Mas tem uma pergunta que está caindo em algumas provas de concurso na área de educação, tanto municipais quanto estaduais, que é a questão das linguagens e da língua inglesa. Preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção. Conforme a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, desde aí da última reforma que nós tivemos significativa na LDB, passa-se a ter obrigatoriedade em nosso país a língua inglesa. Antes das últimas mudanças, era obrigatório uma língua estrangeira e não a língua inglesa. Podia ser qualquer língua estrangeira moderna. Poderia ser um francês, um alemão, um espanhol, qualquer língua estrangeira moderna. Beleza? Tá? A partir dessa última reforma, lá juntamente com a reforma do ensino médio,
passamos a ter obrigatoriedade no ensino fundamental a língua inglesa. Então, hoje é taxativo. Ensino fundamental é língua inglesa. Beleza? Ok. Porém, todavia, contudo, a língua inglesa obrigatória dentro de linguagens só é a partir do 6º ano do ensino fundamental, ou seja, dos anos finais do ensino fundamental. Os anos iniciais do ensino fundamental, conforme a LDB, tá? Conforme a LDB, que é algo importante você saber, dos anos iniciais do ensino fundamental, a língua inglesa não há obrigatoriedade. A partir nos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, a língua inglesa passa a ter obrigatoriedade, tá? Como é que isso costuma cair em prova? Depende da forma que o examinador quiser cobrar. Se ele fala, por exemplo, as competências no ensino fundamental em linguagens, haverá língua inglesa? Certo, no ensino fundamental tem língua inglesa. Beleza? Tem língua inglesa. Agora, se ele fala assim, em todos os anos do ensino fundamental tem língua inglesa na linguagem, errado, porque não são todos os anos, mas apenas do 1º ao melhor, do 6º ao 9º ano, do 1º ao 5º não tem. Beleza? Ou ele fala assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, as linguagens terá a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Errado, porque nos anos iniciais é língua portuguesa, arte e educação física. Língua inglesa não. Tá? Se ele fala assim, nos anos finais do ensino fundamental, terá língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Certo. Tá? Então, cuidado com a forma. O que a gente tem que lembrar é, então, que linguagem é a linguagem da língua portuguesa, da arte, né, a estética, da educação física também, ali a questão das práticas físicas, né, uma linguagem, a linguagem corporal, e a língua inglesa. Hoje não é uma língua estrangeira moderna, hoje é a língua inglesa. E que a língua estrangeira, conforme a LDB, né, a partir da última reforma, é a partir do 6º ano do ensino fundamental, ok? Então, linguagens são 4. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, sendo língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental. Beleza. Uma outra competência é a matemática. E o que é a matemática? É a matemática. Simples. Tá? Não há subdivisão aqui. A competência da matemática é a matemática. Bem tranquila. Tá? A outra competência está vinculada às ciências humanas. Ciências humanas. Tá? Ciências humanas vai ser colocado, então, dentro da perspectiva de ciências humanas, geografia e história, no ensino fundamental. Esse é o referencial do ensino fundamental. Não confunda com o ensino médio. Tá? Não confunda com o ensino médio. Nós estamos falando de ensino fundamental. É o referencial do ensino fundamental. Então, nas ciências humanas, geografia e história. Todo ensino fundamental terá ciências humanas, e essas ciências humanas têm geografia e história. Beleza? Além disso, nós temos as ciências da natureza, que é ciências da natureza. Simples, ciência da natureza é ciência da natureza, beleza? Óbvio que aí você tem, né, questões vinculadas à biologia, questões vinculadas à física, à química, né? Mas no ensino fundamental ela é chamada de ciências da natureza, sem subdivisão, então nós chamamos basicamente de ciências da natureza, de ciências da natureza. Beleza? Então perceba esses 4: linguagem, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Esses 4. Esses 4 são citados no referencial curricular de Alagoas, do ensino fundamental. Linguagem, matemática, ciências humanas e ciência da natureza. Os 4 são citados no referencial, dando estruturas a eles. Beleza? Os 4 são citados. Porém, todavia, contudo, a BNCC acrescenta mais um além dos 4. A BNCC não diz muito bem aonde que ela se encontra, porque ainda está em momento de discussão, tá? Mas está citado na BNCC. Aqui no referencial ele só vai ser citado lá no finalzinho do referencial, quando ele vai buscar as referências da BNCC. Então ele traz o texto original da BNCC e aí ele cita esse 5º, que é nada mais nada menos do que o ensino religioso. E o que é o ensino religioso? Bem tranquilo, é o ensino religioso. O ensino religioso é o ensino religioso. O que você precisa saber é o seguinte:
que todo referencial estrutura todas as linguagens, com todas as suas áreas, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Está tudo muito bem estruturado aqui no referencial. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar essa estruturação para vocês. Mas está todo bem estruturado. Matemática, também está todo referenciado, todo estruturado aqui no referencial. Ciências humanas, tanto a parte de história quanto de geografia, está todo estruturado aqui no referencial. Ciências da natureza, está todo estruturado aqui no referencial. Ensino religioso, não tem, repito, não tem estruturação nenhuma aqui no referencial. Nenhuma. É como se o referencial estivesse, de fato, desconsiderando o ensino religioso. Tá? Ele só vai citar o referencial quando ele cita a própria BNCC. Tá? Aí quando ele cita a BNCC, aí ele fala, além desses 4 anteriores, nós temos o 5º, que é o ensino religioso. Tá? Ou seja, no referencial, o ensino religioso não é organizado em unidades temáticas. Aqui no referencial, o ensino religioso não é, tá? Agora, óbvio, a gente tem que lembrar, conforme a Constituição brasileira, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, né? O ensino religioso, ele é obrigatório, facultada a matrícula, tá? Então, o ensino religioso é obrigatório, mas os pais têm a faculdade da matrícula. É obrigatório na rede pública de ensino. Tá? O ensino religioso é obrigatório na rede pública de ensino, sendo facultado a matrícula. E sabemos que os profissionais que atuam com ensino religioso não podem atuar de forma proselitista. Traduzindo, não podem puxar a sardinha para o seu lado, para a sua prática religiosa ou para a sua não prática religiosa, certo? O ensino religioso, ele não pode ser proselitista, não pode ser proselitista, tá? E ele está na BNCC. A questão da BNCC, o ensino religioso, é que a BNCC ainda não decidiu, é só isso. Mas a BNCC cita o ensino religioso. Não decidiu o quê? Se o ensino religioso vai ser um 5º, separado, igual eu coloquei aqui, ou se ensino religioso estará dentro de ciências humanas. Tá? A galera das ciências humanas não quer o ensino religioso lá dentro. Tá? Não quer. Certo? Então, a BNCC ainda não decidiu, não houve uma decisão aí das perspectivas se o ensino religioso está à parte ou se ele está dentro de ciências humanas, tá? Dentro de ciências humanas. Eu gosto do ensino religioso à parte, ele não dentro da perspectiva de ciências humanas. Mas ele é obrigatório no ensino fundamental conforme a LDB, sendo facultada a matrícula e não a oferta. A oferta é obrigatória. As escolas precisam ofertar ensino religioso e a matrícula é facultada. Os pais que decidem se essas crianças irão fazer o ensino religioso ou não, beleza? Aqui no referencial, com foco no referencial, aqui no referencial o ensino religioso não é citado. Não é citado. Ele só é citado quando o referencial remete à BNCC. Lá no finalzinho do referencial ele vai remeter à BNCC, aí lá na BNCC, a BNCC está falando do ensino religioso, então ele é colocado lá, tá? Tanto é que o referencial não organiza em unidades temáticas. Não organiza em unidades temáticas o ensino religioso. Beleza isso? Tá? Vou ficar mais claro agora quando eu mostrar a estrutura do que eu chamo de organização, de estruturação destas disciplinas. Beleza, tá? Vamos entender. Ó, aqui eu tenho ensino fundamental 8 anos, ó, a estruturação, tá? A estruturação. Você vai perceber aí que aqui eu tenho o campo de atuação. Campo de atuação. Então, no campo de atuação, nós temos aqui uma estrutura. Por exemplo, eu tenho aqui campo jornalístico midiático. Então, aqui nós estamos falando de linguagem. Linguagem. E qual linguagem? Práticas de linguagem. Está bem aqui, ó, práticas de linguagem. Nós estamos falando de linguagem. Tá? E se é campo, nós estamos falando da leitura, que vai ser ali a perspectiva da língua portuguesa. Tá? Da língua portuguesa. Aqui eu tenho, por exemplo, o objeto de conhecimento.
o objeto de reconhecimento quando nós queremos aqui. Ele vai falar, ó, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de texto, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas culturais digitais. Certo? Aqui está o objeto de conhecimento. Além do objeto de conhecimento, dentro dessa estrutura, no ensino fundamental, 8º ano em linguagens, 8º ano ensino fundamental, aqui eu tenho um campo de atuação com a sua prática de linguagem, o seu objeto de conhecimento. Além disso, eu vou ter as suas habilidades. Qual é a habilidade que desejamos que esses jovens de 8º ano alcancem? Olha lá, identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos, digitais, de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são notificados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, e o destaque enfoque dado à fidedignidade da informação. Essa é a habilidade que nós queremos alcançar. E perceba que aqui na habilidade tem um código, ó, tem um código. Tem um código nessa habilidade, ó, FE-EF08LP01, né? Então, ó, é F08LP01. Esse código é o código da habilidade que nós queremos alcançar. Esse código é importante. Saiba que tem um código, eu já vou mostrar como é que ele funciona, tá? E aí depois disso, nós temos os desdobramentos didáticos pedagógicos, tá? Que é chamado de DESDP. Tá? Então, desdobramento didático pedagógico. Que ele vai dizer o que é desdobramento? Oferecer matéria diversificada aos estudantes, além dos jornais televisivos, radiofônicos, a que os estudantes em geral têm acesso em casa, garantindo acesso a impressos, aos digitais, tal. Beleza, o que eu quero que você entenda? No ensino fundamental de 8º ano, eu tenho um campo de atuação. Esse campo de atuação vai ter uma prática de linguagem, então nós estamos falando das linguagens em si, um objeto de conhecimento que vai ter habilidades têm um código e essas habilidades vai gerar um desdobramento didático pedagógico, certo? Isso vai acontecer. Isso aqui é o ensino fundamental 8º ano. Depois desse você tem outro, ó, campo de jornalismo midiático, leitura, relação entre textos. Esse aqui é o outro objeto de conhecimento. Aí eu tenho a outra habilidade, ó. A habilidade aqui, você percebe que eu tenho um outro código, ó. É F08LP02. No de cima é F08LP01. Aqui é F08LP02. Tá? E vai ter também um desdobramento didático pedagógico. Beleza? Ó, ensino fundamental, 8º ano. Então, isso significa, eu peguei um exemplo aqui, mas isso é aplicado do 1º ano ao 9º ano. Do 1º ano ao 9º ano. Simples assim. Percebe que há uma organização? Há uma organização? Eu trouxe um outro exemplo aqui. O exemplo que eu trouxe foi artes, ó, arte. Organizador curricular, arte. Arte também está dentro de linguagem, né? Também está dentro de linguagem e arte. E aí ele fala dos anos iniciais. Anos iniciais? Quais anos iniciais? Perceba como é que ele está falando aqui, como é que ele organizou na sua imagem. Neste caso é do 1º ano. 1º ano, beleza? Então, ó, organizador curricular, arte, 1º ano dos anos iniciais. Então ele fala, olha, eu vou ter uma unidade temática. Uma unidade temática. Que unidade temática é essa? Tá aqui, ó. Arte visual é a unidade temática. Lembra que foram organizados em unidades temáticas, conhecimento específico? Então, arte visual. Aí aqui, isso aqui é uma unidade temática. Para essa unidade temática eu tenho objeto de conhecimento. Eu tenho vários objetos de conhecimentos. Aqui nessa unidade eu tenho 3, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho no primeiro aqui, ó, conceitos e práticas. Quais as habilidades desses conceitos e práticas? As habilidades que eu quero. Identificar e apreciar a forma distinta de artes visuais tradicionais, contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o repertório imagético. Tá? Aqui eu tenho o código, ó, é F15AR01. Esse código é da habilidade. E aqui eu tenho o desdobramento didático pedagógico. Certo? Que eu vou ter. Então, da mesma forma nas outras, ó, um outro objeto de conhecimento dentro dessa unidade, um outro código para habilidade, uma outra habilidade e assim sucessivamente. Beleza isso? Tranquilo? Beleza. Isso vai ter esses organizadores, essa forma de pensar. Você vai ter em todo
o referencial, é por isso que ele é gigante, porque você tem toda essa estrutura de todos eles. Então, quando você está organizando as suas aulas, organizando os seus planos de aulas, o próprio referencial vai te dizer da onde você pode buscar, as habilidades a serem alcançadas. É bem interessante essa estrutura do referencial, certo? Isso vai acontecer para linguagens e vai acontecer isso para linguagens. Tanto em língua portuguesa, quanto em arte, quanto em educação física, quanto em língua inglesa, né? Para matemática, também nós vamos ter para matemática da mesma forma, para ciências humanas, geografia e história também, ciências da natureza também. Agora, o referencial não tem essa estrutura aqui, em nenhum ano, não tem para o ensino religioso. É por isso que eu disse que o referencial, ele não organiza unidades temáticas no ensino religioso, tá? Ele só o cita lá no finalzinho, quando ele está citando a BNCC. Ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V da BNCC, aí veio essa parte do ensino religioso lá, certo? Então ele não cita ela estruturalmente. Então eu não tenho códigos, perceba, não tem esses códigos das habilidades que eu mostrei para você de ensino religioso. Aqui no referencial, não tem. O referencial até ensina como que eu alcanço o tópico do ensino religioso, mas ele mesmo não dá os códigos. Tá? Ele mesmo não dá os códigos. Por quê? Porque ele não estrutura o ensino religioso aqui no referencial. Beleza? Como que é esses códigos? Entenda. Eu trouxe duas estruturas. Ó, organizador curricular, o código. O primeiro, já que nós estamos tratando de ensino fundamental, o primeiro é EF, então é ensino fundamental. Simples, né? Se for educação infantil, conforme a BNCC, é I. Beleza, né? Se for ensino médio, é M. Beleza? Tranquilo? Tá? 1.5 está se referindo, então, que é do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, significa que se em vez de 1.5 vai ser 6.9, então, estamos falando que é do sexto ao nono ano. Beleza? Tranquilo? AR significa que é arte. Está dentro de arte. Beleza? E 0.1 significa a habilidade 0.1 citada no planejamento curricular. Então, o código que eu mostrei lá nas habilidades, ele significa isso. Ele tem significado cada conjunto desse. Tá? E aí, ele vai trazer para nós aqui essa forma de pensar, né, conforme está na própria BNCC. Tá? Ele só usa aqui a perspectiva da BNCC. Então, bem tranquilo. Ó. O EF, aqui citado, ó. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O EF é a etapa de ensino fundamental. Beleza? Tranquilo? Tá? EF é a etapa de ensino fundamental. Se nós estivéssemos falando de ensino médio, seria ou melhor, EM. Beleza? De boa? Aí depois ele vem e mostra o 7 aqui, ó. Ele fala aqui, ó, o 07. O primeiro par de número indica o ano do 01 a 09, que se refere à habilidade, ou no caso de língua portuguesa, arte, educação física ou bloco de anos, como se segue. Tá? Então ele cita aqui, ó, por exemplo, língua portuguesa, arte, 1.5, de 1 a 5º. 69, de 6º a 9º. Tá? Língua portuguesa, educação física, 1.5 é de 1º a 2º ano. 3.5 é de 3 ao 5º ano. Beleza? 67 é de 6º a 7º ano. 89 é de 8º ano e 9º ano. Tá? Então é sempre uma soma entre, uma colocação entre o primeiro número citado e o próximo. De boa? Tá? Aí depois ele vem e me dá letrinhas aqui de novo. Ó. Aqui está o H e o I, obviamente de história. Né? E aqui ele vai citar, ó, o que são esses componentes curriculares. Tá? Arte, ciência, educação física, ensino religioso, né? Geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Perfeito? Perceba que ele até cita o ensino religioso aqui, né? Mas ele não estrutura. Por que ele cita? Ele também citou ciências, mas ele não estrutura. Né? Por quê? Porque ele está trazendo da BNCC e a BNCC está mostrando como que se faz para
toda a estrutura da educação básica brasileira, inclusive a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Né? O referencial é só do ensino fundamental. Então ele está trazendo da BNCC para mostrar da onde que ele tirou essa estrutura do ensino fundamental. E o último número aqui é exatamente o número sequencial, né, do ano ou bloco de ano na qual ele se encontra a sua habilidade. É o número da habilidade. É o número da habilidade dentro daquele tema ali colocado, tá? É o número da habilidade. É por isso que quando a gente volta aqui nas habilidades, a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, EF é ensino fundamental, 5 de primeiro a quinto ano, AR, então a gente está falando de arte, e 03 é essa habilidade aqui, ó. É exatamente essa habilidade, 03. Por quê? Porque essa aqui, a anterior, é a 02. A outra é a 01. A próxima é a 04. Beleza? E assim sucessivamente. De boa? Tranquilo? Amados meus, essa é a estrutura do referencial que nos interessa para fins de prova. Fico por aqui, mas terá mais uma aula de exercício sobre esse assunto. Valeu e até lá. Tchau, tchau.